Ah, você tá fazendo também no Insta? Mas você consegue fazer transmissão assim? A live. Longa? Sim. Pensei que era mais aqueles. Não, pode falar. É uma live. Inicia uma live. Estamos ao vivo? Olá, bom dia a todos. Aqui quem fala era Perfeito. Vou começar o nosso Morning Call, justamente com Glauco, Legatti e Márcio. Olá. Oi, pessoal. Olá, Lembrando bom que dia. estamos também ao vivo no Instagram agora, mais essa novidade aí. Qual que é o nosso Instagram? não sei. Necton Investimentos. Necton Investimentos, Instagram? Exatamente. Muito bem, muito bem. Eu não sou um cara muito de Instagram. Você é de Instagram? Você gosta de ficar vendo, Glauco? Não uso muito o Entendi. Instagram. É, enfim. É que. Deixa pra lá. Vem cá, ó, hoje é um dia que começa aí com uma agenda econômica bem fraca. Desculpe. Agenda econômica fraca, não tem nada muito relevante do ponto de vista macroeconômico. O que a gente tem aí é que vai sair ao longo do dia confiança do consumidor no Brasil, medido pela CNI. Obviamente não mexe com o mercado, mas sempre é interessante olhar. O que a gente tem no mercado hoje, né, que é interessante observar, é a questão do reverberando o projeto de aposentadoria, de previdência do governo. Você acha que foi para valer esse vazamento aí ou não? Eu não sei se acha que eles vazaram, para de certa forma, tirar um pouco o holofote aí do Sérgio Moro, enfim, para não passar na frente no Congresso, não queimar o cartucho. Olha, o Onyx ele já falou, né, que existem 4 outras propostas. Então essa daí, né, a impressão que eu tenho é que é balão de ensaio, mas enfim, né? Vamos observar. O que saiu ontem, né? Eu fiz uma leitura. Eu não sou advogado, não sou formado nisso, mas enfim, porque eu consegui aprender do texto como um todo. Tem alguns pontos complicados, eu acho, para aprovação. No artigo 149, por exemplo, eles vinculam a ideia de que se você tiver déficit atuarial, você aumenta a carga de contribuição do funcionário público. Só quero ver eles aprovarem isso no Congresso Nacional, bem como 65 anos de idade. Isso daí eu acho que não sei se vai ser tão simples, mas enfim, foi bem visto, né? O que eu gostaria de ver, que acho que ainda não foi... Fica aí uma sugestão. Eu sei que o Paulo Guedes vê o nosso programa todo dia de manhã, para começar o dia bem informado. Se algum agente do governo ou o próprio Paulo Guedes estiver vendo, sabe que você tem que mostrar para a gente, que é interessante, seria que tivesse um fluxo, né? Quanto tem o prejuízo, quanto vai aumentar a população, quanto vai diminuir a população, quanto vai aumentar de aposentado, qual o fluxo que imagina mesmo? Porque aí ajuda a gente a projetar as coisas, né? E pelo menos ver qual o impacto que se espera disso, né? Porque tratar em abstrato assim é muito difícil, às vezes, você ter uma convicção mais forte, né? Mas seja como for, a gente tem espaço aí para essa discussão ser empolgada, né? Ou seja, tem um espaço aí para continuar tendo efeito positivo. Essa semana vai ter Selic, né? Estava conversando aqui com um colega aqui da corretora. Tem espaço, sim, para os juros caírem, mas eles não vão cortar o juro nessa reunião, né? Mas seria espaço para os juros caírem, sim. A economia não está indo bem. Eu acho que o que vai acontecer é que no no final de fevereiro, vai ser divulgado o PIB do 4º trimestre. E aí vai ficar claro para todo mundo que não está tranquilo, não está favorável, e talvez eles cortem a taxa de juros um pouco mais forte. Tá tranquilo? Tá favorável? Não está tranquilo, não está favorável. Está bem difícil, na verdade. Mas não tem uma luz no fim do túnel, né? Não tem uma luz no fim do túnel. O que tem, não, em nível de PIB, não. Justamente para discutir a taxa de juro. Bem, mas eu não vou me alongar aqui muito mais. Doutor Glauco, notícias corporativas, como nesse mundo, resultado, saiu ontem o resultado de um grande banco. Sim, a gente está falando aí do Itaú. Sim, obviamente, quando você fala resultados dos bancos, bancos brasileiros como um todo, você nunca vai esperar um resultado negativo. De certa forma, não frustrou a expectativa. Né? Sempre... Banco no Brasil sempre é um bom negócio, né? E com resultados aí para os grandes, né? Sempre resultados bilionários. Então, o lucro do Itaú, ele aproximadamente foi o lucro recorrente, né? Que eles usam como a melhor métrica para medição. Chegou em quase 6,5 bilhões. Que aqui, talvez, primeiro ponto,
o lucro em si, o resultado como um todo, eu acho que não agradou de maneira geral o mercado. O mercado estava com uma expectativa, uma margem um pouco maior, chegando a partir de 6,5 até 6.800. Essa era basicamente a média coletada aí pelo consenso dos analistas. Então ele frustra um pouco as expectativas, o que de certa forma ajudou para ele não superar e não conseguir atingir esse número. A carteira de crédito no trimestre não cresceu de uma maneira tão forte como esperado e também alguns custos, despesas crescendo mais forte, com destaque principalmente para a parte aí da credenciadora dele, a rede. Porém, tirando aqui o lado, teoricamente, que eu coloco que não vai ser muito bem, já não foi muito bem recebido o resultado por si só, eu acho que um pouco de luz que o Itaú traz como um todo é na parte de guidance para o ano de 2019. Então, que nem a gente viu aqui nesse outro banquinho, o banquinho, obviamente, modo de expressão, né? Um jeito carinhoso, no Bradesco, grandão. Os dois soltaram guidance bastante positivos para o ano de 2019, principalmente na parte de carteira de crédito. Então, como exemplo, o Bradesco ele colocou como um guidance um crescimento projetado entre 9% a 11% ao ano. O Itaú, basicamente, nessa mesma magnitude, um pouquinho a menos de 8% a 11%. Então, isso daí, como um todo, deve ser um grande incentivo para o resultado crescer no ano de 2019. Então, basicamente, você tem uma parte de custos que são relativamente custos fixos, né? Com N áreas, enfim, para você dar crédito, de certa forma, você consegue manter a mesma estrutura e aumentar o volume, o cheque, e, consequentemente, ter maior spread na sua operação. E do lado também positivo, ele coloca aí também visando melhorar a eficiência. Também em outras, sem ser a margem financeira de juros, ele também coloca crescimento de outras receitas maior que a despesa. Consequentemente, ele busca aí, de novo, ganhar também maior eficiência. Mas você acha que o mercado, então, pode pesar um pouco com o Itaú? Eu diria, assim, eu acho que como o mercado vem até, acho que minha percepção um pouco do balanço, como acho que a gente viu o resultado subindo ontem, um movimento bastante positivo, a gente acha que talvez tenha um pouco dessa influência do vazamento da reforma da Previdência, enfim, um bom certo otimismo de novo retomando. Eu diria que eu estaria um pouquinho marginalmente negativo. O resultado veio, de certa forma, frustrando e mesmo guidance bom, eu acho que talvez não seja suficiente para salvar o dia, pelo menos do Itaú, comparando os outros bancos. Essa é a minha visão no dia de hoje. Aqui vale destacar... Desculpa, não sei se ia falar alguma coisa. Não, na verdade não. Eu ia só emendar também. Como esse ano como um todo, o Itaú acumulou muito capital, no sentido de que ele não conseguiu crescer a carteira de crédito, um ponto que chama bastante atenção é o fato dele anunciar um dividendo extremamente alto, né? Então, praticamente, o lucro recorrente dele no ano, que nem eu falei, 6,5 basicamente no trimestre, mas quando você compara o ano cheio de 2018, foi mais de 25 bilhões. E ele vai distribuir mais de 22 bilhões. Então, mais de 80% do lucro total vai ser distribuído para os acionistas. Né? Nessas horas eu lembro do Ciro Gomes lá na campanha falando de tributar os dividendos dos negócios. Só que vale destacar que o banco já paga 45%. Não, eu sei. A base, na verdade, não seria 25 bilhões, seria muito maior. Ciro Gomes, eu acabei de ver, que eu lembrei do Ciro Gomes falando. Bom, lá não, enfim, mas só para falar esse negócio dos bancos, a prova dos 9 do crescimento ou não do Brasil vai se dar justamente pela capacidade dos bancos darem crédito. Então, assim, o investimento vai vir dos bancos. Então, do ponto de vista de um macroeconomista, do economista, é importante ver se eles vão dar dinheiro mesmo, né? Porque se der dinheiro, é possibilidade de lucro, e aí o crescimento pode vir um pouco mais. Alguém vai ter que afrouxar a política monetária, já que o governo não vai afrouxar essa política monetária por ela. Parece que está melhorando a carteira de crédito, né, Glauco? A do Itaú, como um todo, veio estável, que de certa forma já é basicamente positivo, né? Então, não piorar a questão aí da qualidade,
que é o atraso acima de 90 dias, que é a principal mas é métrica, é positivo. Mas tá bom isso daí, só para... Pode, Mário, não se preocupa com isso não, porque a inadimplência está baixa mesmo, no final das contas. Falando agora de uma outra companhia também, tem algumas coisas aí que vem surgindo nos últimos dias e obviamente a gente tem que falar que está na nossa carteira. Aí eu tô falando da Oi. Ontem a gente teve aí 2 movimentos aí que vieram aí, de certa forma, colocaram aí notícias novas para a companhia. A meu ver, 2 notícias corporativas positivas, né? Obviamente ainda são ensaios, ainda teoricamente rumores. A primeira se trata aí da possível troca do comando da companhia. Vale destacar que a companhia que está em RJ já há mais de 2016. Sabia que ela foi o maior, quando a gente estava falando de inadimplência, ela foi a maior RJ do país. Ela deu aí, como um todo, se você somar todos os passivos, dava mais de 60 bilhões. Então, só a Oi como um todo, aí, nos últimos 2 anos, ela impactou bastante a carteira aí dos bancos. Mas voltando ao assunto. Então, o processo, acho que teoricamente já se passou, reestruturação. Vale destacar que ela fez um aumento de capital agora de 4 bilhões. Aí já não faz um sentido, a meu ver, ficar mais o diretor jurídico, Eurico Teles, que fez, acho que, um desempenho bastante positivo, mas agora seria, acho que, uma forma mais natural você ter uma mudança aí para um gestor operacional, enfim, visando lado estratégico. Então, esse é o primeiro ponto. Quem estariam colocando aí? Tem 3 nomes, acho que, mas o que vem ganhando maior destaque se trata do Rodrigo Abreu, que ele é o ex-CEO da TIM. Então, isso acho que seria um bom nome aí para tocar a companhia. Entende do negócio. Entende teoricamente aí do negócio. E o outro assunto da Oi, já também emendando, se trata aí uma coluna aí do Anselmo Góes, né, do Globo, falando que a companhia obteve, pelo menos preliminarmente, a aprovação do seu conselho para fazer a venda da rede móvel no estado de São Paulo. Então, teoricamente, a Oi, hoje ela é uma empresa que ela tem grande parte da receita dela é telefonia fixa. Ela é a maior operadora de telefonia fixa. E tem uma operação relativamente pequena no estado de São Paulo, rede móvel, que aqui como um todo ela não ganha tanta sinergia. Essa seria, de maneira geral, a visão. Por isso que seria um ativo que eles colocariam hoje à disposição e ajudaria, enfim, a alavancar a outra parte. O que é o processo de investimento, falando um pouquinho da tese de investimento propriamente da Oi? Ela conseguir fazer fortes investimentos, enfim, ela ficou muito tempo atrasada e não investindo em rede móvel, fibra ótica principalmente, em outros estados, onde que ela tem, principalmente no resto do Brasil, sem ser São Paulo, basicamente. Então, essa é a outra notícia aí que vem sobre Oi, que na verdade veio de ontem para hoje. Então, esse é outro destaque. E, para finalizar, não sei se eu já estou falando muito, mas tem que falar de Vale. Você né? nunca fala de muito demais, Léo. Você pode falar à vontade. Você vê, eu não falo tanto no dia a dia, mas quando eu pego o microfone eu começo a falar bastante, enfim, né? Só para citar que o Selmo Góes, que você disse, que deu essa fonte, ele é um agente da KGB, segundo o ministro da Educação. Né? Esse daí eu já não tenho informações privilegiadas. Então, isso daí foi o próprio ministro da Educação que chamou ele de agente treinado pela KGB, mas o Anselmo Góes é bem informado, entre eles, com esse ponto aí, né? E aí, qual outra próxima? Bom, ontem a gente viu aí um resultado muito negativo para as ações da companhia. O que foi o impacto? A gente viu a companhia soltando um fato relevante, né? Então, a companhia destacou que, através de uma ação civil, foi obrigada, de uma forma suspensiva, a paralisar a produção na maior mina em Minas Gerais, Brucutu, que pode levar ao impacto, a perda líquida de 30 milhões de toneladas ano. Obviamente, aqui vale destacar, é uma decisão, a companhia está buscando se defender e conseguir eliminar, então isso daí não vai, talvez seja temporário, a companhia vai se defender. Aqui não é, só para ressaltar, não é essa mina, não se completa, não está dentro da ideia dela de desativar aquelas outras barragens, no sentido de que vai ter desativação e o processo de descomissionamento. Aprendi essa palavra uma semana atrás.
Mas então não é grave ou não é grave? É médio grave? É muito grave? Eu acho que é de médio para grave. Eu Tá, acho que é então- médio no sentido, enfim, você tem uns holofotes de novo, pressão, governo, Ministério Público. A única coisa que ela vai se defender, provavelmente, eu acho que tende a reverter, porque eu coloco essa minha opinião pessoal. A gente está falando atividades econômicas locais desses municípios, mesmo olhando um lado, enfim, segurança, o clamor da sociedade, mas elas têm impacto muito grande na receita, orçamento, a parte de mineração. Então, só um exemplo, Mariana, prefeito, de certa forma, crucificando a companhia, quando teve o incidente em 2015, se você olha as últimas declarações, ele praticamente está se ajoelhando para essa marca voltar a operar. Então, de certa forma, eu acho que deve ter um meio termo. Essa é a minha opinião como um todo, é um desenvolvimento sustentável. Bem, vamos encaminhar aqui. Doutor Márcio, isso daí está batendo minério de ferro, porque é outra grande mina que vai parar aí, né, de produzir, né? É de ferro ou de outro minério? Minério de ferro. Minério de Aqui, ferro. vale destacar, a gente está com... O pessoal chinês lá está em férias, né? É ano do Feriado, porco. ano Por do sinal, porco. Um abraço pros porcos. Esse vai ser o ano do porco, hein? Não. Será que vai ser Eu como campeão? sou paulino, não vou entrar nessa discussão agora. Não Então, quero me a gente envolver. perdeu a referência do minério de ferro. Então, mesmo que talvez essa notícia tenha um viés para impulsionar a alta do minério, mas a gente não tem aí o preço colaborando, porque a gente não tem a formação do preço. Sim, a Rio Tinto, né, se valorizou bastante aí com esse cenário aí da Vale. Acho que ela está mais de 15%. A gente está vendo aqui no gráfico. Já falando das mineradoras negociadas em Londres, ó, a gente vê aí Anglo América subindo 0,80%, Rio Tinto 0,86%, BHP 1%. Vamos dar uma olhada no nosso mercado interno, pessoal. Ibovespa aqui na tela. 100 mil pontos está próximo, quase chegando aí já no alvo. E o mercado... Eu acho que não, hein? Vai perder de novo o Glauco Vou ganhar. Legatti. Eu falei que ia bater nesse mês. Vendo aqui o Ibovespa, ele só vem para uma correção, pessoal, caso perca aqui este patamar de 97 mil pontos. Então, se fechar abaixo de 97 mil, vem para uma correção. O que não temos no momento, o mercado segue fazendo uma correção de forma lateral, fazendo uma correção no tempo. Isso é bom, demonstra força e, por enquanto, o touro segue indomável. Falar um pouquinho aqui também do Dow Jones. Dow Jones na tela. Pessoal, o Dow Jones está na marca do pênalti. Está aqui nessa linha de tendência aqui de baixo. A gente já vem alertando aqui do viés altista já do mercado americano. E acho que tem espaço aí para 25.900, né? Então, mercado americano para cima também. S&P 500 com o muro do Trump. Aqui que a gente tem na tela. Esse aqui é um patamar muito forte, essa região aqui de 2.300. Então, S&P também para cima. O alvo é o topo anterior aqui em 2.800. Tá? Se tiver correção, é oportunidade para as novas compras, com suporte imediato em 2.700. Então, qual o cenário que a gente tem? Ibovespa, um viés altista, já um pouco esticado. Dow Jones e S&P também para cima. Como a gente não tem China, vamos falar um pouco da Alemanha. É um pouco importante benchmark aqui para acompanhar. O índice DAX, pessoal, também com viés altista. E o alvo no topo anterior aqui em 11.600, que é essa região aqui de preço. Então, o cenário que a gente tem, mercado Ibovespa para cima, viés altista, 100 mil pontos muito próximo, funcionando como imã, mas, porém, todavia, se fechar abaixo de 97 mil, realiza lucro, põe lucro no bolso, ok? Vamos falar um pouquinho aqui também do petróleo. Petróleo na tela, cotação real time aqui do site alemão. Deixa eu traduzir aqui para vocês aqui como é que está a situação do petróleo, só um instante. Pessoal, subindo 0,22 o Brent. A gente olhando aqui o gráfico do petróleo na tela. Você vai desenhar? Vou desenhar aqui para ficar claro o entendimento. A gente tem uma figura de impulso
que é muito bonita, coisa que a gente sempre procura no mercado. Mas ainda não... Você fala, mas ainda não desenvolveu. Desenvolveu, né? Ainda não acionou. Então, ela vai acionar caso rompa esse patamar aqui de $64. Esse patamar que, se rompido, vem buscar a região de $70, que é exatamente a projeção aqui dessa figura. Então, isso aí vai ser muito importante, pessoal, que vai ajudar o nosso ativo mãe, a nossa querida Petrobras, um ativo querido aí por todos. A gente passou nova compra ontem em R$26, então tem expectativa de voltar aí pelo menos para 27, 28. Lembrando que a Petro está devendo aí uma alta mais ou menos de 5% comparada aí aos seus pares, a ADR lá fora. Então a gente está otimista aí com o petróleo. Prova disso é a QGEP, um ativo muito bem recomendado por Glauco Legatti. Então ele colocou aí na carteira, a gente recomendou nova compra em R$10,90, papel dando aí 12%. Então a gente segue otimista aí com o petróleo e a Petrobras pode dar um upside aí também. Hoje, alguma coisa especial? Vamos shortear? Vamos comprar alguém? Olha, estou muito de olho aqui em São Martinho. Acho que São Martinho a gente vai monitorar novas compras. Papel vem do movimento de correção, tem um risco-retorno bem interessante. Olho em São Martinho, se der oportunidade, a gente vai passar lá no chat, hein? E dá para vender alguém? Você acha que coloca aí alguma sugestão, já que... Eu acho que no momento não, mas a gente está monitorando aí algumas vendas. O mercado fluxo ainda é comprador, né? Então, por enquanto, sem venda. Se a gente fizer venda, vai ser baseado em long short. Tá bom, então. É isso. Bem, alguma outra coisa? Não, acho que de imediato acho que não. Ó, só falando que se você tinha... Isso é uma notícia interessante ontem. Uma corretora de Bitcoin, o dono da corretora faleceu. Morreu, né? Uma pena, né? E perdeu a senha. E $190 milhões Só estão ele presos. tinha o acesso. Só ele tinha acesso à senha, então tem $190 milhões em Bitcoin aí preso. Complicou meio de campo. Bem, então é isso, né? Diga lá, fiquei falando. Pessoal, só finalizando aqui, ó, o mercado é viés altíssimo, esticado eufórico, ok, mas proteção de lucro, guarda alta, não vamos deixar aí lucro no mercado não, ok? Por exemplo, Via Varejo é um caso desse, papel já em mais de 20% desde a nossa recomendação, então se perder aí região de R$6, lucro no bolso, pelo menos para o cara que é trader aí de curto prazo. Márcio sempre muito ponderado, que acho que é o mais ponderado de nós três aqui, mas... Porque vale a dica, às vezes é ganhando que se perde e às vezes é perdendo que se ganha. Então, E qual foi a frase de ontem lá que você falou que o mercado Que não não é é... uma obra de arte. o mercado não é uma obra de arte, ele está aí para a gente ganhar dinheiro. Então É isso, fica muito essa coisa de 100 mil pontos, o importante é lucro no bolso. Exatamente, é isso que eu quero ouvir. Bem, obrigado, Palavras senhores. sábias. E para o pessoal do Instagram, também obrigado aí, vai ter essa transmissão também direto pelo Instagram. Então, com os serviços técnicos de Bruno Araújo e Richard Castilho, né? Nos despeço aqui Nossa equipe. da nossa equipe. Muito trabalho aqui para fazer esse vídeo chegar para vocês. É isso. Muito obrigado, Até a até próxima. mais, bom Obrigado, negócio. ótimo dia a Tchau. todos. Tchau, tchau.